Olá, alunos e alunas da Escola Estadual Herculano Martins, dos sextos anos, Eva Furnari, Clarice Lispector e Ruth Rocha. Nós, coordenadores dessas turmas, respectivamente, Cláudia e Roberto, Luiz e Ângela, Geraldine e Roseni, apresentamos para vocês o PET 300 anos de Minas Gerais. É um PET comemorativo não menos importante do que todos os outros que vocês estudaram até agora. Inclusive, esse é um PET com a carga horária bem maior, tem a carga horária de 100 horas aulas que vocês precisam cumprir integralmente para a conclusão do ano letivo de vocês. Damos início, nesse momento, o PET com o eixo Trabalho e Economia. Esse PET será dividido em dois eixos. O dessa semana, Trabalho e Economia, e na próxima aula, Geografia, História e Literatura. Esse é um PET avaliativo, vocês precisam concluir o PET direitinho, não precisa devolver o PET. A gente da Herculano também não está trabalhando com essa devolução, mas só precisa mandar as fotos e depois, posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos explicar, mas vamos trabalhar o gênero textual carta e vocês vão produzir uma carta que mandaremos vídeos explicativos sobre como fazer a carta, detalharemos todo esse gênero para vocês. Mas vamos de início com a história, o surgimento do estado de Minas Gerais, de um geral para o específico, até chegar aqui na nossa cidade de Montezuma, falar um pouco da cultura e da economia do trabalho em Montezuma. Recordar a nossa história é se envaidecer da literatura que, diante de tantas lutas e sangue derramado, as glórias chegaram aos dias atuais, que hoje presenciamos uma sociedade mais pacífica e justa. A origem, a história de um país ou estado se inicia em sua colonização, com a chegada de imigrantes e instauração de um idioma, ato nada pacífico, pois para que um idioma fosse inserido nos países colonizados, os episódios foram muito sangrentos para que assim chegasse a civilização nos dias atuais. Muitas pessoas lutaram e deram suas vidas, seu suor para construir um país e um estado como esse de Minas Gerais, tão rico e importante para a federação. Minas Gerais, o pilar da economia. Minas Gerais, o próprio nome já nos apresenta sua vasta e rica história. Durante anos, salvou a economia de nosso país, primeiro com o ouro, ciclo do ouro, tão conhecido e estudado nos livros de história, que era explorado em enorme escala. Outras atividades rondavam em nosso estado, mesmo em menor proporção, como a indústria têxtil, de roupas, ressaltando que a única moeda da época era o ouro, pois a classe baixa recebia roupas oriundas de Portugal com valores exorbitantes, juntamente com impostos que naquela época já eram abusivos. A única forma de pagamento, ouro, era quase sempre parcelado. As tarifas em que os portugueses cobravam chegavam a ser quase impagável. Só comentando essas tarifas no ouro produzido, essa quantidade grande que era destinada à coroa de Portugal, que no futuro gerou a Inconfidência Mineira e no futuro viria a independência do Brasil, a separação de Brasil e Portugal. Tudo iniciou no estado de Minas Gerais. Em meio a todo esse movimento, chegou a cana-de-açúcar, em meados do século XVIII. Chegava e sua produção em grande escala ajudou a superar a queda na exploração do ouro, algo que vinha acontecendo em menor proporção, não atingindo 100 arrobas, que era 1.500 quilos, valor exigido pela corte portuguesa e cobrados pelos soldados da época. Quando não se era quitada as dívidas, as pessoas eram despejadas de suas próprias casas.
Já dentro do século XIX, o café entrava como um dos produtos mais exportados e, mais uma vez, levantava a economia de nosso país. Sendo assim, a chegada de escravos da África era constante até chegarmos o dia da abolição da escravatura, que deu fim à escravidão. Bovinocultura de leite, até chegar na produção de leite e gados de corte, que representa 35% do produto interno bruto, o PIB, agropecuário de Minas Gerais. É uma atividade econômica presente em quase todos os municípios mineiros. Esta que é uma fonte de renda e subsistência de muitas famílias mineiras. A gente percebe que quando uma cultura se esgota, muda para outra e passa a explorar outra cultura. E assim vai seguindo. Linha do tempo e causas para a Confidência Mineira. Já finalizando o século XVIII, aconteceu um dos maiores movimentos sociais da história brasileira. A coroa portuguesa, tendo total domínio em cima do ingênuo Brasil, exigia ali alguns absurdos até chegarem a tal ponto da Inconfidência Mineira. Eu comentei lá atrás um dos motivos, o imposto muito alto, que os trabalhadores não estavam dando conta de produzir tanto ouro para encaminhar para Portugal, não tava conseguindo nem pagar aquele, vamos chamar assim, de imposto. Isso tudo foi surgindo, as revoltas, e daí começou o início da Inconfidência Mineira. Aumentava radicalmente sua taxa de impostos e assim atrapalhava todo o crescimento industrial e comercial de nosso país. Chegou a proibir o funcionamento da indústria têxtil no Brasil, forçando assim a compra de roupas oriundas de Portugal com preços abusivos. Criaram a quinta tarifa do ouro, ou seja, 20% do ouro explorado ficava com os portugueses. Aqueles que pegos sem pagar impostos eram enviados para a África como punição para o ato. E assim, com a grande exploração, o ouro começou a diminuir, em contraste com os impostos que só aumentavam. Tais atitudes geraram muita insatisfação ao povo brasileiro, em geral aos fazendeiros e donos de minas, devido ao alto valor de impostos que lhes eram cobrados. No entanto, queriam uma participação direta na política de nosso país, se inspirando na Revolução Europeia. E assim começaram a reunir para a conquista da independência do Brasil. Os Inconfidentes, um grupo formado por Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, pelos poetas Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Entre eles também estava o dono de uma mina, Inácio de Alvarenga, e o padre Rolim, dentre outros, representantes da elite mineira. Muitos deles tinham feito curso superior na Europa, por isso tinham tamanho conhecimento. O plano era implantar o sistema de governo republicano em nosso país, e até uma bandeira semelhante à de Minas foi criada, intitulada como Libertas, esse nome aí deve ser em latim, que eu não sei ler, liberdade mesmo que tardia. Tiradentes foi traído por seus próprios amigos do grupo, pois revelaram o plano à coroa portuguesa. No dia em que Tiradentes viajara para o Rio de Janeiro em busca de armas para a execução do plano, lembrando que Tiradentes era um soldado e também um pequeno cirurgião dentista da época. Diferente do que se é falado, ele jamais teve barba e cabelo grande, o que lhes era proibido pelo exército da época, e também para evitar a aparição de pragas como piolhos. Não foi a morte que fez Tiradentes ser o rei da Inconfidência, pois ele só foi reconhecido 90 anos depois do feito, em 1870. Cada informação dessa que eu estou lendo aqui, passando para vocês, dava para falar um tempão, né? Porque aqui nós estamos pulando épocas da história toda. Toda a Confidência Mineira é assunto para um semestre inteiro, mas vale a pena a gente relembrar para vocês até chegar no nosso objetivo aqui dos 300 anos de Minas Gerais, para dar uma relembrada na história, né, gente?
Aqui temos ó, os objetos, as ferramentas, vamos chamar assim, os equipamentos que Tiradentes utilizava, né, no seu consultório. No dia 4 de julho de 1792, os instrumentos odontológicos utilizados por Tiradentes foram leiloados e arrematados por Francisco Xavier da Silveira por R$ 800 pela bolsa completa, com todas as ferramentas. Segundo relatos da época, Tiradentes era muito alto, magro e feio. Engraçado. Aos 40 anos, ele chegou a se apaixonar por Ana, filha de um sargento que possuía apenas 15 anos. Mas o relacionamento não vingou, porque a moça já era prometida. Então, tudo isso aqui dá um conto, né? Esse negócio de prometido. Então, tem uns contos, as histórias verídicas, né? Que vocês podem estar relembrando. Mas, apesar de não ter se casado, ele deixou 2 filhos. João Filho, com a mulata Eugênia, e Joaquina da Silva. E Joaquina da Silva. E Joaquina é fruto do relacionamento com a viúva Antônia Maria do Espírito Santo. Ele passou seus 3 últimos anos de vida na prisão até ser enforcado, e seus amigos que o denunciaram foram perdoados e liberados pelo feito. No primeiro dia em que sua cabeça foi exposta ao público em Vila Rica, cidade em que foi enforcado, ela foi furtada sem saber informações até os dias atuais. Como foi condenado por inconfidência, era de tradição da época não soar os sinos, porém reza a lenda que os mesmos soaram 5 vezes. Após o enforcamento, seu corpo foi decapitado em 4 partes e espalhados pelas ruas da cidade, e sua casa foi toda salgada a pedido da coroa portuguesa, para que nada naquele local pudesse ser cultivado. Olha que maldade essa história. Com certeza vocês já estudaram aí, né, a disciplina História, mas vamos relembrando. Falamos um pouquinho aí da história de Minas Gerais, do surgimento do estado, um pouco da Inconfidência Mineira, falando os tópicos aí, né? Que cada tópico desse aí que foi citado daria para aprofundar muito, mas vocês podem fazer isso. A gente teve a curiosidade de estudar sobre essa história tão rica e tão importante para todo o Brasil, porque daí que surgiu a proclamação da República, depois desse ato aí que morreu Tiradentes, mas sempre para as grandes conquistas, muitas pessoas sofrem, muitas morrem, até nos dias atuais. Então agora vamos à economia local de Montezuma. Montezuma atualmente lidera 4 eixos fortes em sua economia, sendo primordial na agricultura, principal fonte de renda atribuída à horticultura e também plantação de eucalipto em grande escala, setor que destaca na geração de empregos. Temos aí as imagens, né, da cultura do eucalipto e da feira de Montezuma. A pecuária também tem seu destaque tanto na subsistência das famílias sem renda, quanto a produção de gás de corte para o comércio. Aqui algumas imagens aqui da turística Montezuma, conhecida no estado inteiro. Qualquer lugar que você falar em Montezuma, no estado de Minas e Bahia e vários estados brasileiros, as pessoas já ouviram falar ou já foram a Montezuma fazer turismo, conhecer as águas termais de Montezuma. Comércio este que vem atrelado fortemente à nossa economia, abrangendo o maior percentual de empregos dentre todos os campos. O comércio alimentício e têxtil tem sua maior proporção. Aqui a imagem do lindo balneário de Montezuma, conhecidíssimo. O último item a ser destacado, e não menos importante, é o turismo. Movimenta todos os demais comércios e se alia ao setor hospitaleiro, movidos por um paraíso exuberante que são suas águas termais, diferencial de nosso município,
e um dos lugares mais belos e visitados de todo o estado. E aqui uma atividade. Qual desse estado não faz divisa com Minas Gerais? Aí, bem simples, né? Atividade 2. Quantos municípios possui em Minas Gerais? Montezuma está localizado em qual região do estado? Minas sempre ajudou o Brasil a construir uma forte economia. Com qual dos itens abaixo Minas não contribuiu na época da colonização? Atividade 5. Qual das alternativas abaixo corresponde à árvore simbólica de Minas Gerais? Laranjeira, cana-de-açúcar, cafeeiro, pequizeiro ou mangueira? Atividade 6. Qual das alternativas abaixo não é uma das fontes de renda em nossa cidade? Turismo, indústria automobilística, empresário no ramo do comércio, atuando na construção civil, servidor público. Marcar que não é. Atividade 7. Qual dessas personalidades abaixo não é mineiro? Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Carlos Drummond de Andrade, poeta. Antônio Augusto de Moraes Liberato, Gugu. Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, pintor barroco. Então, pessoal, chegamos ao final aqui dessa primeira parte. Até a próxima aula. Foque aí no PET 300 anos, estude bastante, que é muito interessante e enriquecedor para toda a vida estudantil.